madrugada fria na Coreia do Sul, uma tragédia inexplicável abalou a nação. O caso de Lee Ki-young não é apenas sobre um crime brutal, mas sobre os segredos ocultos por trás de um homem aparentemente comum. Como alguém tão aparentemente normal pode se transformar em um monstro? A história que você está prestes a ouvir está cheia de surpresas, com reviravoltas que ninguém previu. Neste vídeo vamos explorar as pistas, as motivações e os mistérios que cercam um dos crimes mais intrigantes da história da Coreia do Sul. Prepare-se para descobrir uma verdade sombria que talvez você nunca esperaria. Bem-vindos ao canal Serial Crimes, onde a verdade se esconde nas sombras e os mistérios não resolvidos pedem para ser revelados. Hoje temos um caso que vai te tirar o fôlego. Um crime tão chocante e inesperado que ninguém poderia imaginar que um simples homem aparentemente comum poderia se transformar em um monstro. O nome dele é Lee Ki-young e sua história não é apenas sobre violência, é sobre as camadas de mentiras e segredos que envolvem suas ações. O que levou esse homem a cometer um crime impensável? E o que ele esconde por trás do seu sorriso? Fique comigo enquanto desvendamos todos os detalhes desse crime que abalou a Coreia. Mas antes de começarmos nosso caso, deixe aqui o seu like e se inscreva no canal para mais casos como esse. E vamos ao caso. Na noite de 20 de dezembro de 2022, uma jovem chamada Moon Soo-ho, junto com seu namorado Lee Ki-young, estava em uma churrascaria coreana no norte de Seul, a capital da Coreia do Sul. O casal não tinha comido ainda, mas Moon não estava olhando o cardápio. Ela estava muito ansiosa, esperando seus pais chegarem. Esse jantar é uma ocasião muito especial para Moon, porque ela estava namorando Lee há vários meses e estava muito apaixonada por ele. E naquela noite ele conheceria seus pais. Moon sabia que assim que seus pais vissem Lee, eles ficariam impressionados. Lee era um veterano do exército de 32 anos de idade, com muitas histórias para contar sobre seu tempo no serviço militar. Ele também era dotado de uma beleza exuberante, muito bem educado e vinha de uma família extremamente bem-sucedida e rica. O avô de Lee era dono do arranha-céu onde Lee estava hospedado. Essa família era muito influente e poderosa na Coreia do Sul. Mas apesar disso, Lee era simples, doce e amava os animais. Ele adotou um cachorro e 3 gatos e os adorava. O homem dos sonhos de qualquer pessoa. Depois que Moon e Lee estavam sentados nessa mesa por cerca de 15 minutos, Moon viu seus pais finalmente entrando pela porta. Então, Moon acenou para seus pais, chamando-os para a mesa. Eles vieram e disseram oi para Lee. Imediatamente, Lee pegou o cardápio e pediu tudo o que tinha de mais caro naquele cardápio. Lee rapidamente se enturmou com os pais de Moon, falando do seu serviço militar, dos seus gatos, do seu cachorro. E Moon via nos olhos de seus pais que eles adoraram o Lee. A noite não poderia estar melhor. Foram 2 horas de comidas e bebidas caras e muita conversa boa. Quando os pais de Moon foram embora, abraçaram Lee e mostraram o quanto gostaram dele. Moon e Lee também foram embora. E logo após os pais de Moon saírem, os dois atravessaram a Moon em direção à garagem de estacionamento onde Lee havia estacionado e imediatamente Moon percebeu que Lee estava bastante bêbado e ela não havia notado isso no restaurante, mas agora podia ver que Lee estava meio que andando torto, sabe? Ela só pensou que foi bom que ele conseguiu disfarçar a embriaguez no restaurante em frente aos pais. Vendo que ele estava embriagado, ela sugeriu que eles chamassem um táxi e deixassem o carro no estacionamento, mas Lee interpretou como se Moon estivesse criticando por estar muito bêbado e se sentiu muito ofendido. Aquilo fez com que Lee perdesse a cabeça e o casal iniciou uma terrível briga, que terminou com Lee dizendo a Moon que o relacionamento deles estava acabado. Então Lee se virou e saiu furioso para chamar um táxi sozinho. E depois que ele foi embora, Moon ficou ali ao lado do carro de Lee, totalmente chocada com o que acabou de acontecer. Então, meio que atordoada, ela foi e chamou um táxi sozinha, foi para casa e depois apenas deitou na cama e chorou até adormecer. Quando Moon acordou, houve uma batida na porta da frente e quando ela abriu, havia um entregador com um enorme, lindo buquê de rosas para ela. Ela leu o cartão que estava lá, era um cartão de Lee que dizia:
por favor, aceite essas rosas como parte do meu pedido de desculpas. Ontem à noite não foi tão bom. Estou realmente arrependido. Por favor, venha jantar comigo hoje à noite. Moon ficou aliviada e feliz ao receber essa carta de desculpas e ligou para Lee imediatamente dizendo que o perdoava. Lee também ficou aliviado depois da ligação de Moon, pois eles estavam juntos novamente. E naquela noite eles saíram para jantar, um jantar assim super chique, juntos. E Lee também havia reservado um quarto de hotel muito chique para eles irem após o jantar. E foi assim que o relacionamento deles seguiu pelos próximos dias. Lee levava a Moon para fazer compras em qualquer lugar que ela quisesse. Eles iam a todos os melhores restaurantes e ficavam nos melhores hotéis. Para Moon era óbvio que Lee ainda estava tentando compensar aquela grande briga que eles tiveram, apesar de Moon já tê-lo perdoado. Em algum momento, depois de vários dias sendo tratada como uma princesa por Lee, Moon finalmente disse a ele que ele poderia parar de comprar aquelas coisas para ela, pois ela realmente havia perdoado o Lee. Mas ele insistiu que ele deveria continuar a mimá-la, afinal era temporada de Natal e ela merecia receber vários presentes de Natal. Na verdade, na Coreia do Sul, o Natal é celebrado de maneira um pouco diferente do que nos países ocidentais. Lá o Natal é um grande feriado para casais, não é uma ocasião familiar. Na Coreia do Sul, no Natal, muitos casais saem para esses encontros chiques e é assim que eles celebram o Natal, enquanto nos países ocidentais é algo mais familiar. Então essa é a diferença do Natal no Ocidente, né, que é mais centrado na família, e o da Coreia do Sul, ele é mais centrado mesmo no casal. Então na véspera do Natal, ele disse a Moon que ele tinha um jantar muito especial planejado para o Natal e se Moon se importaria de ir até o apartamento dele na manhã de Natal para alimentar seus gatos e o seu cachorro, porque ele estaria fora fazendo a preparação para esse grande jantar de Natal. E é claro que Moon disse que sim. Então, por volta das 11 da manhã do dia de Natal, Moon saiu do elevador dentro do prédio do apartamento de Lee e começou a caminhar pelo corredor em direção à porta dele, mas à medida que Moon caminhava, cada vez mais perto da porta de Lee, ela começou a sentir um cheiro muito forte de rosas. E por um segundo, Moon pensou que seria uma homenagem ou uma declaração de amor que ele estaria planejando. E ao chegar em frente à porta, ela não abriu com as chaves. Ela bateu, chamou por Lee, pois ficou meio com medo de estragar as surpresas que ele tinha, mas ela não teve respostas. Então Moon pegou a chave e abriu a porta esperando pela surpresa. Mas em vez disso, quando ela olhou ao redor, não conseguia entender o que estava vendo. Lee não estava em lugar nenhum, mas havia rosas por todo o apartamento. No entanto, essas não eram rosas novas. Eram várias rosas murchas com as pétalas caindo. Era algo assustador estar naquele apartamento escuro onde não havia ninguém dentro, com apenas essas flores murchas por toda parte. Então ela ficou parada chamando por Lee, mas não teve respostas. Então ela ligou para Lee no telefone para tentar obter uma explicação para o que estava vendo. Mas Lee também não atendeu o telefone. Os gatos dele se aproximaram de Moon e ela viu as tigelas de ração vazias, mas ela não tinha noção de onde achar a ração deles. Então ela começou a procurar, abrir todos os armários da cozinha na esperança de encontrar comida de gato em algum lugar. Mas ela não encontrou. Então ela saiu da cozinha e caminhou por um corredor dentro do apartamento, encontrou um armário estreito no corredor que parecia um lugar onde você armazenaria produtos de limpeza, aspiradores, esses tipos de coisas. Então ela se abaixou e tentou abrir, mas havia algo dentro desse armário que estava dificultando a abertura, como se estivesse preso em algo. Novamente, Moon olhou ao redor desse apartamento escuro e só pensava em alimentar os animais e ir embora. Então agarrou aquela maçaneta da porta do armário e puxou com toda a força e conseguiu abri-la. Por um segundo, Moon apenas olhou para o interior do armário sem ter ideia do que estava vendo. Então, ela começou a gritar. Acontece que quase tudo que Moon pensava saber sobre Lee, seu namorado, estava errado. 5 dias antes, depois que Moon e Lee tiveram aquela briga terrível na garagem de estacionamento após o jantar com os pais de Moon, Lee fez parecer que estava saindo furioso para chamar um táxi, mas na verdade, depois que ele saiu furioso, ele esperou até que Moon fosse embora, então ele voltou para onde havia estacionado seu carro na garagem e foi para casa. Mas em sua viagem para casa, ele bateu com um motorista de táxi. Mas nem Lee, nem o motorista de táxi se feriram no acidente.
Mas Lee já teve um problema com direção embriagada. 9 anos antes, em 2013, quando Lee estava servindo no exército, ele foi colocado em uma prisão militar por dirigir embriagado. Então, depois que ele saiu do exército, ele foi preso mais 2 vezes pelo mesmo motivo, em 2018 e em 2019. Então, mesmo que esse acidente com o motorista de táxi fosse muito pequeno, ele não queria ir à polícia e relatar esse acidente, porque se as autoridades se envolvessem, veriam o histórico dele e ele se meteria em muitos problemas. Então Lee subornou o motorista de táxi, mas o motorista exigiu que ele pagasse em dinheiro. Então Lee falou para eles irem até o apartamento dele que ele iria pagar. No entanto, quando o motorista de táxi e eles chegaram ao apartamento, eles brigaram sobre o quanto de dinheiro Lee realmente precisaria pagar ao motorista de táxi pelos danos. Então Lee acabou surtando e espancou o motorista de táxi até a morte. Então enfiou o corpo dentro daquele armário de limpeza no corredor do apartamento dele. E foi isso que Moon viu quando abriu o armário. Depois de tirar a vida do motorista, ele roubou os cartões de crédito e o celular do motorista. Ele usou o cartão de crédito para pagar por todos aqueles jantares luxuosos, estadias em hotéis e presentes nos próximos dias enquanto mimava Moon. E durante esse tempo, Lee estava usando o celular do motorista de táxi para enviar mensagens à família do motorista de táxi para convencê-los de que ele ainda estava vivo. Além disso, Lee saiu e comprou um monte de buquês de rosas e colocou por todo o apartamento para tentar mascarar o cheiro do cadáver em decomposição dentro do seu armário. Mas esses não eram os únicos segredos de Lee. Ele afirmava ser de uma família muito rica e bem-sucedida, que possuía todos esses arranha-céus incríveis na Coreia do Sul. Mas tudo isso era mentira. Ele não tinha dinheiro. Ele basicamente pegava dinheiro emprestado de familiares e amigos e depois mentia sobre como adquirir o dinheiro, alegando ser esse cara rico e bem-sucedido. Além disso, quando a polícia na Coreia do Sul começou a investigar o assassinato do motorista de táxi, descobriu que o apartamento de Lee nem era dele. Pertencia à sua ex-namorada, que era uma bartender na Coreia do Sul e tinha 50 anos. Além disso, os 3 gatos e o cachorro de Lee, sobre os quais ele falava o tempo todo, sobre como amava e cuidava deles, também eram da ex-namorada. E à medida que a polícia continuava sua investigação sobre o assassinato desse motorista de táxi, eles eventualmente encontrariam vestígios do sangue da ex-namorada de Lee dentro do apartamento dela, e eles descobririam que Lee havia tirado a vida da sua ex-namorada, roubando seu apartamento, seus animais de estimação e até roubando o seu celular. E até hoje ele estava enviando mensagens à família dela para tentar convencê-los de que ela ainda estava viva, embora ninguém a tivesse visto e ninguém soubesse o que estava realmente acontecendo com ela. Lee foi finalmente preso por 2 acusações de assassinato e rapidamente admitiu que tirou a vida do motorista de táxi e sua ex-namorada. No entanto, nesse ponto, a polícia havia localizado o celular de uma mulher desaparecida entre as coisas de Lee. E então eles ficaram muito desconfiados de que ele poderia ter algo a ver com o desaparecimento dessa terceira mulher. No entanto, até hoje, Lee negou ter algo a ver com essa mulher desaparecida e eles ainda não sabem o que aconteceu com ela. Então, esse caso está meio que em espera. Apesar de quão totalmente louca toda essa história soa. A parte mais louca realmente aconteceu depois que ele foi preso. Uma vez que os crimes de Lee começaram a ser discutidos em todas as notícias, ele se tornou totalmente famoso na Coreia do Sul porque era excepcionalmente lindo. Nas notícias, eles mostrariam filmagens da câmera de segurança de Lee interagindo com aquele motorista de táxi antes de assassiná-lo. E a única conclusão de muitas pessoas na Coreia do Sul foi: uau, esse cara é tão atraente, ele parece um ator, não um cara que está prestes a fazer mal a alguém. Na verdade, ele se tornou tão popular na Coreia do Sul por ser tão bonito que surgiu um medo real de que a ex-namorada de Lee, a Moon, pudesse se tornar um alvo de alguma forma. Talvez os fãs de Lee a culpassem por colocar seu amado Lee na prisão e tentassem atacá-la. No entanto, a polícia na Coreia do Sul fez um ótimo trabalho a mascarar a identidade de Moon e até hoje acreditamos que ela ainda esteja segura. E para clareza, Moon não é realmente o nome dela, é só um nome usado para proteger a sua identidade. Lee foi condenada à prisão perpétua por aqueles 2 assassinatos e é isso.
nós chegamos aqui ao fim de mais um episódio de Mistério e Tragédia, o caso de Lee Ki-young, que é um lembrete sombrio de que por trás de uma fachada tranquila pode se esconder segredos devastadores. E se você gostou desse episódio, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais histórias reais e impactantes. E até o próximo vídeo, onde vamos explorar mais uma história de mistério e justiça. Fiquem atentos e, como sempre, cuidado com o que você acha que conhece.